Bom dia, pessoal. Graças e paz. Para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Fernanda. Eu faço parte, né, da membresia Casa do Pai. Ali na Casa do Pai eu exerço o ministério, né? Eu e meu esposo, a gente faz parte da liderança dos jovens, dos adolescentes há um tempo. E é um momento muito especial, né? Estar com vocês essa manhã maravilhosa. Estou aqui ouvindo ali o som dos pássaros, os passarinhos começando a acordar, a cantar. E nessa manhã eu gostaria de compartilhar a palavra, deixar aqui uma reflexão. E eu estava, né, pensando, meu Deus, o que que eu vou falar, né? Como sempre, a gente fica com esse pensamento. Mas eu acredito que é muito bom a gente poder compartilhar a palavra, compartilhar aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração, que o Senhor tem falado conosco e ministrado a nós, né, nesses dias. E uma das coisas que o Senhor tem ministrado ao meu coração é referente a um momento que eu tenho vivido nesse dia, né? Nessa última semana, eu e minha família estamos passando por um momento com um familiar enfermo, né? E esses dias eu estava ali no hospital com um familiar, e lá no hospital eu presenciei muita coisa. Eu presenciei um familiar ali com muita dor, com muito sofrimento, com sensação assim de morte mesmo, de medo de morte, de muito choro, de situação que parece que não ia cessar. E por um momento ali eu parei, meio que eu dei uma parada ali e eu olhei aquela situação, meio que um pensamento de impotência, né? Sem ter o que fazer, sem. Eu comecei a orar e falar com Deus. Deus, e agora? Não há mais o que fazer, né? Parece que a única opção que tinha era estar ali somente olhando, observando tudo acontecendo, não podia tirar aquela dor, não podia amenizar, porque tudo que estava ao alcance dos médicos ali, das enfermeiras, já estava sendo feito, já estava sendo medicado, já estava aguardando ali uma cirurgia, mas não havia o que eu poderia fazer ali, humanamente falando, né? E naquele quarto, por um momento que o meu familiar ali, ele deu uma cessada ali na dor e começou a cochilar. Eu dei uma respirada e eu comecei a clamar ao Senhor e falar, Senhor, e agora? O Senhor quer falar comigo, né, diante dessa situação, assim. E aí eu me lembro que um momento de pausa ali, quando começou a dar mais uma pausa, que eu comecei a ler ali dentro daquele quarto, daquela sala ali. E enquanto eu lia, o Senhor estava ministrando ao meu coração. E eu comecei a ler e por um momento, ao mesmo tempo que eu lia, eu começava a cantar. E eu cantava, escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. E essa música vai falar assim: creio que tu és a cura, creio que tu és para mim, né? E a partir daquele momento que eu comecei a cantar e orar, por mais que a minha alma estava ansiosa, estava inquieta, eu pude sentir a presença de Deus naquele lugar. Eu pude sentir a presença do Deus vivo ali comigo. E, né, e eu pensando, meu Deus, o Senhor está ministrando ao meu coração. E o que o Senhor começou a ministrar no meu coração está lá em Salmos 23, do 1 a 4. Eu sei que esse salmo é um salmo muito conhecido, né? Eu sei ele de cor, até, desde a minha adolescência. Mas é um salmo muito profundo. E lá no Salmos 23 vai falar assim: o Senhor é o meu pastor e de nada temerei. Ele me faz repousar em pastos verdejantes.
Guia-me pelas veredas da justiça por amor ao teu nome. Aí ele continua: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. E o interessante é que esse salmo, né, ele continua falando: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me consolam. Ele fala: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. E é realmente interessante porque Davi escreve esse salmo e ele vai relatar ali que o Senhor é o bom pastor. E quem melhor poderia relatar isso a não ser Davi, né, que era um pastor de ovelhas. Então, Davi, ele vai falar para Deus reconhecendo e tendo a convicção de que o Senhor era o bom pastor dele, porque ele sabia como um pastor era, como o pastor amava e cuidava das suas ovelhas. E aí ele vai falar sobre isso, né? Então ele tem essa convicção, ele tem essa plena certeza de que Deus é o bom pastor dele. E aí Davi, ele continua falando: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. E aí o interessante é falar assim, na primeira parte que Davi fala que ele me faz repousar, ele me guia, ele me conduz. Davi, ele está falando sobre um Deus, né? Um Deus que é o Deus Todo-Poderoso, que nos guia, que nos conduz. Mas quando ele fala do vale, ele fala ainda que eu ande, tu estás comigo. Ali há uma mudança, né, no título dele. Ele muda, ele deixa de falar ali sobre aquele Deus e ele passa a falar diretamente com Deus. Tu estás comigo. E aí, uma das coisas que o Senhor começou a ministrar no meu coração nesses dias, tem ministrado no meu coração, que é nesses momentos de vale mesmo, de tristeza, de angústia, é que nós paramos e nós começamos a andar com Deus. Então, esse vale, ele tem o poder de transformar aquele momento, às vezes, da gente só conhecer a Deus e trazer algo para que nós possamos ter um relacionamento com Ele. Porque quando a gente tudo está bem, a gente pode muito bem falar de Deus, né? Mas às vezes, quando a gente começa a atravessar, a passar por momentos difíceis ali, mesmo de estar ali quase atravessando a morte mesmo, a presença de Deus, ela se torna real na nossa vida. Nesse momento, quando a gente está lá, a gente percebe que dinheiro perde valor, que não tem mais títulos, que não tem conquista, que não tem nada ali naquele lugar é mais suficiente, nada vai suprir alguma coisa, nada vai importar. E aí a gente percebe algo, que a única coisa que realmente passa a importar nesses momentos é a nossa salvação e a presença de Deus conosco. E eu me lembro que tinha momentos ali em que eu me lembrava, né, por um momento difícil que eu passei também, que eu estava ali sozinha no hospital uma vez também, e que eu não podia receber visita por causa da pandemia. E às vezes parecia que eu estava sozinha, né? Mas eu me lembro que eu colocava o meu fone de ouvido e ficava ouvindo as canções e orando e desfrutando daquela presença, desfrutando daquela presença. E teve um momento ali no hospital que eu comecei a orar ao Senhor e a clamar para Ele, falar assim: Senhor, Tu és o meu Deus. Eu tive a oportunidade de ter a Tua presença comigo, então que o meu familiar agora ele tem essa oportunidade de entender que esse momento o Senhor quer salvá-lo, que esse momento o Senhor está com ele, o Senhor nunca abandonou ele, o Senhor está aqui presente, mesmo nesse momento de dor. Que o meu familiar possa ver isso. E para eles, porque muitas vezes a gente pensa que a nossa oração sempre é pensando, nesse momento a gente tem que orar pela cura. Sim, é pela cura, mas a gente tem que pensar também, na verdade, né? Mas a gente tem que pensar que o mais importante é que nós nunca venhamos perder a presença de Deus. Então, o mais importante ali era o que? Era a salvação. E era
não somente eu, mas o meu familiar, ele reconhecer que o mais importante já estava com ele, que era a presença física do Senhor. E então, a maior segurança que Davi tinha ali naquele salmo, né? A questão de não era só sobre evitar passar pelo vale, ele era saber que Deus, o Emanuel, estava presente com ele. E diante desse texto, esse texto me revela que o vale, ele vai revelar aquilo que realmente sustenta a nossa alma, que é o próprio Deus presente. E a palavra de Deus vai falar assim que lá em João 16:33, Jesus fala que no mundo nós teríamos sim aflições, nós teríamos sim aflições, mas o Senhor nos dá um direcionamento, uma ordem ali, e fala para nós, mas tem de bom ânimo, porque ele já venceu o mundo. E ele fala também lá em Mateus 20:28, quando ele fala para os discípulos ali, e de batizar em nome do Pai, do Filho, ele vai falar lá também para o povo, né? Que ele vai estar conosco até a consumação do século. Então, diante de tudo, né? O que eu quero falar essa manhã é que nós não venhamos desprezar esses momentos. Não venhamos desprezar esses momentos, não vamos fugir dele muitas vezes. Esses momentos, às vezes, de dor, de angústia, de situações. Nós não venhamos perder a nossa fé. Jesus, ele já nos disse que nós passaríamos por isso, mas ele nos dá a certeza que ele já venceu. E ele nos pede bom ânimo. E ele nos garante que ele vai estar conosco todos os dias até a consumação do século. E diante realmente de tudo que foi dito nessa manhã, né? Diante de tudo que o Senhor tem ministrado ao meu coração nesses dias, é que por mais que eu esteja a gente passe por esse momento de vale, o que realmente importa é a presença. E a presença dele ele sempre estará presente. Ela nunca vai falhar, ela nunca vai mudar. E o que vai sustentar a nossa alma, vai sustentar a nossa fé é crer nisso. E se for para guardar uma frase nessa manhã, eu gostaria que você guardasse essa frase. O vale revela aquilo que realmente sustenta a alma, Deus presente. E a partir do momento que eu experimento desse vale, eu estou experimentando passar de conhecer, somente conhecer o Cristo, mas de andar lá, assim como Jó falou, né? Diante de tudo aquilo que Jó passou, Jó fala que antes ele conhecia o Senhor somente de ouvir falar, mas que agora os olhos deles contemplavam o Senhor. Então, que esse momento possa te ensinar a contemplar a presença de Deus e se apegar a ela de uma forma que ela nos abrace, ela nos guie, ela nos acompanhe, e ela sustente ali a nossa alma, nos levando a vencer aquele momento e a nos tornarmos mais próximos de Cristo. Não só conhecedores, mas aquele que anda lado a lado com Deus. E eu quero orar com vocês nessa manhã. Amém? Senhor Jesus, nós oramos nessa manhã, Senhor. Nós te agradecemos, Jesus, porque tu és o bom pastor. E a tua palavra diz que o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas, ó Deus. Assim como Davi reconhecia, afirmava e tinha aquela convicção que o Senhor era o bom pastor dele. Que nós, nessa manhã, Senhor Jesus, nós possamos entender, Senhor, e nós possamos também ter essa mesma convicção. Que tu és o nosso bom pastor. Tu és aquele que nos guia, aquele que nos guarda, aquele que nos protege, nos livra de todo mal. Tu és aquele que está conosco, Deus, mesmo quando podemos, ó Deus, mesmo quando nós passamos pelo vale da sombra da morte, o Senhor é aquele que permanece conosco, é aquele que não nos abandona, que não nos deixa. E que nessa manhã, Senhor Jesus, nós venhamos nos apegar, ó Deus, à tua palavra, a certeza da tua palavra que é vida. Senhor Jesus, que nessa manhã que haja um entendimento, ó Deus, que por mais que possamos estar passando por situações difíceis, por momentos difíceis, o Senhor nos leva a um caminho, a um propósito de entendimento, Deus. Que nós venhamos a observar, ó Deus, que
Realmente, antes nós somente conhecíamos o Deus que cura, o Deus que guarda, mas que nesses momentos é o Senhor Deus, o nosso Deus que está conosco, que não nos abandona, que firma e que nos guarda, que nos leva a um entendimento, a um relacionamento mais íntimo contigo, nos chama a caminhar lado a lado e o Senhor permanece, Deus, no centro, o Senhor permanece cuidando, o Senhor permanece conosco, Deus, até a consumação do século. E nessa manhã eu quero te agradecer, ó Deus, pela tua palavra. A tua palavra que nos alimenta, que nos traz ânimo para a alma, Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Fique com Deus. Tchau.